Semana passada nós não tivemos a sequência de Moisés, não vai ter agora cedo, vai ser à noite. À noite damos continuidade na nossa série de exposições em Êxodo. Agora pela manhã eu convido que você abra em Hebreus lá no finalzinho da carta. Quem escreveu Hebreus? O pessoal do CTL já sabe. Quem foi Mayumi? Não se sabe. Alguém falou Paulo. São sugestões, né? Alguém disse Apolo. Alguém acha que foi uma mulher que escreveu. Vamos revelar para eles? Não, ninguém sabe, né? Mas o nosso professor lá no CTL, pastor Davi Merck, aliás, nós queremos trazê-lo, tentar trazê-lo ano que vem para fazer uma conferência com a igreja. Pastor Paulo, nem passamos por assembleia, vamos só deixar esse assunto assim para fomentando. Irmãos, eu agradeço a insistência do Edgar em que eu fosse para o CTL, e às vezes a gente precisa ter alguma insistência assim. E nós temos sido muito abençoados segunda-feira à noite, lá em Campinas, muito abençoados. Então, quando a gente tem algum anúncio de um curso, reconsidere se de fato você não consegue ir na segunda-feira. E se dá para ir, vai. É um fortalecimento doutrinário, olha, são injeções de teologia e prática, assim, sabe? Nada tão difícil. E o pastor Davi Merck, ele é especializado em famílias, mas ele fala de qualquer assunto. E o assunto nosso lá é 1 Coríntios, a igreja. E ele trabalha os assuntos lá da primeira carta de Paulo a Coríntios como se fossem atuais, né? Nossa, ele... É impressionante e saudável, e espiritualmente saudável, bíblico. Então, quem sabe ano que vem nós não conseguimos trazer aí para... Eu já falei com o presidente, mas quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, fazer uma conferência teológica na primeira carta aos Coríntios para a igreja, uma igreja forte e saudável. Eu penso nesse tema e eu creio que a igreja seria abençoada, seria bom, né? Ter aqui para todo mundo esse privilégio. Ele mora em Atibaia, quem sabe? A gente não consegue trazê-lo e nós nos aprofundarmos a palavra. Bom, por que eu falei o nome dele? Porque ele acha que é Barnabé que escreveu Hebreus. Não foi isso que ele falou? Ele supõe que é Barnabé, o autor da carta aos Hebreus. Antes da nossa leitura do último capítulo, alguns versículos, só alguma consideração. A gente acabou de ter um momento de oração intercessória, não é verdade? Pedidos de oração, e assim temos feito. E ainda assim, pelo tamanho da nossa igreja, a gente consegue fazer isso. Imagina uma igreja maior, com 300, 500 membros, imagina se o pastor abre para pedir de oração. Tem que fazer um culto só para ter o pedido, e outro só para orar. E alguém com uma memória infalível para lembrar. Então, tem coisas que são peculiares a igrejas menores. E uma delas é esse momento de compartilhar, de expor, de orar, de marcar. Isso é bom. Eu creio que isso é saudável. Mas nós ouvimos pedidos de oração, nós fazemos pedidos de oração, e mediante uma necessidade, por que nós pedimos oração? A gente sabe por quê. A fim de que os outros irmãos se unam no mesmo pensamento e peçam e clamem pela intercessão de Deus, a sua intervenção. Isso é bíblico. Orar pedindo a intervenção de Deus. Deus se agrada disso. E pedimos para Deus porque sabemos que é Ele que pode agir soberanamente, exclusivamente, acima de qualquer recurso, milagrosamente. E mesmo que Ele não possa agir, a gente, vamos ser sinceros, a gente quer que o Bruninho sare. Não é, Nai? A gente quer que o seu Lucas Macedo sare. Mas, mesmo que não saia da forma como nós gostaríamos, Deus ainda é soberano para trabalhar as nossas tristezas, para nos acalmar. O Espírito é suficiente para poder, o Espírito Santo para trazer alento, quando as coisas não saem da forma como nós gostaríamos. Ele é suficiente. Deus é suficiente em todas as situações, em tudo. E a pergunta é, o que nós pedimos? É o que nós vimos aqui, em
por motivos de saúde. Geralmente são pedidos que venham nos trazer alívio. A pessoa que está naquela situação, mas a nós também, que nos traga alívio. Nos acrescentar algo. Nós queremos pedir para poder descansar, para ter paz. A raiz dos nossos pedidos é: Senhor, eu quero ter paz através da intervenção do Senhor, do cuidado do Senhor. E que a pessoa pela qual estou orando, ela também possa sentir essa paz. Então, os irmãos podem notar que os nossos pedidos, eles são originais, eles são bíblicos, e o Senhor assim deseja. Antes da leitura, quanto a Hebreus, quando venho para essa carta, não só para essa, eu sempre gosto de rapidamente dar um pano de fundo, só um breve contexto. Então, quanto à autoria, a gente não sabe, né? Existem especulações. Para quem foi escrita essa carta? Para crentes. A gente não precisa abrir, mas se você quiser verificar, Hebreus 3:1 vai deixar isso claro. A carta foi endereçada para pessoas crentes, para cristãos. Está lá em Hebreus 3:1. Qual que é o motivo da carta? Sabe qual é o motivo? Alguns estavam correndo o risco de abandonar Cristo e queriam retornar a algumas práticas judaicas, alguns costumes, alguns rituais, algumas tradições. Então o autor, ou autora, enfim, quem é aquele que... ele chama essa carta de palavra de exortação. Está lá em 13:22. Dá uma olhadinha. Aliás, vai fazer parte da nossa leitura, lá no final. Irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação. Um sinônimo para a carta aos Hebreus é isso. É uma palavra que exorta. E não vamos esquecer que exortação não é bronca. A gente costuma falar, ele foi exortado. Deram um chá de língua, deram uma ripada. Não é essa. Essa é uma linguagem mais uma. A palavra exortação significa literalmente alguém que coloca outro de volta nos trilhos. E às vezes a gente descarrilha. Está certo descarrilhar? Né? E aparece alguém que quer colocar a gente de volta no trilho. O inimigo ele quer despedaçar. Vamos pensar em trem. Ele quer acabar de amassar. Ele quer pôr no chão. Ele quer aniquilar. O Senhor, através de pessoas, ele quer colocar de volta. Esse é o propósito da palavra. Aquele que é exortado, ele está sendo fruto do amor e da graça do Senhor. Porque o Senhor quer ver as pessoas bem, seguindo em frente, avançando. Esse é o sentido de exortação. Qual que é o tema dessa carta? Cristo é superior a tudo e a todos. O único digno de ser adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que fala tanto em anjos. Parece que naquela época alguns estavam já gostando de... vai chegar Natal agora, daqui está chegando, não está perto. Aí daqui a pouco aparecem uns anjinhos. E tem um grupo das pessoas que acham que os anjos são muito especiais. Alguns têm na casa o seu anjo da guarda. Não sabe nem quem é Jesus, mas tem um anjo. Então, teve épocas passadas que isso era mais forte. Uma época passada, em Monte Verde, era famoso os gnomos. Parece que isso deu uma acalmada agora, né? Mas um tempo atrás era, talvez, o seu gnomo da guarda. Enfim, alguns... Aqui é um problema. Alguns estão endeusando anjos. E a carta trabalha isso também. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior. Enfim, esse é o tema. Por isso que as palavras melhor, superior, perfeito, celestial, são palavras que aparecem diversas vezes nesse livro. Vamos para o nosso texto? Hebreus 13, 18 a 25, lá para o finalzinho. Então, o autor dessa carta, ele faz um pedido diferente. Ele não está pedindo pela cura de alguém, pela saúde de alguém, pelo problema de alguém. Ele faz um pedido de oração aos autores, aos crentes, um pedido um pouco diferente. Hebreus 13, vamos lá para o verso 18. Orai por nós, pois estamos convencidos de que temos boa consciência, desejando portar-nos corretamente em tudo. Olha que interessante, irmãos, esse pedido. Vamos continuar? 19.
É com insistência que vos exorto, para que assim façais, para que logo eu vos seja restituído. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável. Nota, igreja, realizando em nós o que perante Ele é agradável, e isso tão somente através de Cristo, está no verso 21. Por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. 22. Irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação, pois os escrevi de modo resumido. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos. Os da Itália vos cumprimentam. A graça seja com todos vós. Olhe para o verso 18, onde nós começamos. Aliás, eu li esse versículo, eu estou com o século 21. Alguém tem tradução diferente e quer contribuir lendo a sua tradução? Qualquer pessoa. Tem tradução diferente no verso 18? Que não seja essa. Alguém tem NVI? Por favor, Sandra. Isto, muito bem. Uma outra tradução que eu tenho diz o seguinte: orem por nós, pois acreditamos que nossas intenções são puras e só queremos agir bem em tudo. Esse não é um pedido diferente de oração para a igreja? E eu entendi, igreja, que nós temos aqui 2 pedidos nesse versículo, ou 2 lições, enfim. O autor da carta, ele está preocupado em se comportar corretamente. Dá para enxergar isso nesse versículo? Nós queremos nos comportar bem, corretamente, nós temos até boa consciência, mas orem para que a gente consiga se comportar bem de todas as formas. Diz que tem boa consciência, mas ele precisa das orações para que essa boa consciência saia da esfera apenas de intenção, de vontade, e se torne uma prática saudável. Olha que interessante, eu tenho vontade de agir corretamente, mas igreja, ore para que eu não só tenha vontade, mas para que de fato eu haja corretamente. Igreja, sabe o que nós entendemos olhando para esse versículo? Esse autor, que nós não sabemos, Barnabé ou qualquer outro, Paulo, é alguém que sabe quem ele é. Essa é uma evidência do texto. Eu sei quem eu sou, o quão perigoso eu sou, o quão falho eu sou, talvez desejoso de coisas erradas, carnal, fraco, falho. Eu sei quem eu sou, reconheço a influência do pecado na minha vida, por isso eu peço oração. Eu acho que nós temos uma lição muito especial aqui nessa manhã, olhando para esse texto. Igreja, como nós precisamos reconhecer quem nós somos. Em Cristo, sim, mas sem Ele. O autor Dave Harvey, ele fala o seguinte, trabalha no livro sobre casamento: nós precisamos ter uma consideração apropriada de quem nós somos. De quem nós somos. Paulo tinha, miserável homem que sou. Dos pecadores eu sou o principal. Talvez tenha faltado, igreja, eu e você, a gente usar mais o espelho. Não para ficar se arrumando, mas colocar as mãos aí na pia, não sei onde. Quem o Werner é? Quem eu sou? E o que é a graça de Deus para comigo? Esse autor, ele tem essa consciência. Ele está falando, igreja, eu tenho boa intenção, mas ore para que eu possa me comportar bem. Que eu saia da teoria e vá para a prática. Então, nós podemos tirar 2 lições nesse versículo. A primeira é que o cristão verdadeiro, que teme a Deus, ele tem o desejo de se comportar bem, de dar um bom testemunho. Ele tem esse desejo, ele quer andar corretamente em tudo. Há um sentimento implícito aqui, junto no texto, de se comportar de modo
que todas as minhas atitudes produzam edificação na igreja, que eu transpareça a Cristo. Quando a igreja olha para mim, ela é edificada. Esse é o desejo do autor aqui, do que ele está falando. Então, o cristão, o crente, não só foge de encrencas, de dificuldades no relacionamento, como ele promove a paz. Porque edificar a igreja é alguém que está presente com a capacidade de promover paz. De promover paz. E uma vez eu lembro que eu conversei com certa pessoa, e talvez alguém já fez isso com você, ou enfim, já te disse sobre isso, né? Uma vez eu falei para uma pessoa, olha, peça perdão. Mas pastor, eu não estou sendo a pessoa errada, não estou sendo culpado, eu não tenho culpa nessa situação. Pode ser estranho, igreja, mas é o melhor caminho para a paz. Às vezes tem que pedir perdão pelo que você não fez, porque o fim é mais glorioso, é a paz. O maior desejo do crente é viver em paz, promover a paz. Então, se você, às vezes, tem levantado com uma vontade de arrumar briga com alguém, não, hoje está muito tudo calmo, vou ter que tumultuar o negócio. Não está acontecendo, né, gente? Espera que não aconteça. Então, um problema espiritual sério para ser resolvido. O crente acorda e dorme pensando em promover paz. Promover a paz. Eu acho que já mencionei isso, quando eu trabalhava lá no Hotel Florença, em Americana, um dia o garçom me chamou, tinha começado a dar uma briga na cozinha. Quando aparece alguém lá na minha sala, já é pavor, né? Porque alguma coisa aconteceu. E o garçom chamou. Não dá para trabalhar na cozinha com a fulana, com a outra funcionária, porque as coisas estão pegando fogo. Eu fui lá ver. E o ambiente estava pesado. Estava quase com faca na mão já, um outro lá. E qual que era o motivo da briga? Era um evento grande que estava acontecendo, um almoço. E a que estava lavando louça queria que o garçom colocasse a louça ali, mais perto da cuba de lavar. E o garçom colocando longe. E ela falou e ele não obedeceu. E por causa disso estava quase voando panela dentro da cozinha. E a hora que eu cheguei lá, eles relataram que o motivo era esse. E são pessoas de já 40, 50 anos de idade. Eu falei, gente, eu não acredito que eu fui chamado aqui para isso. Eu falei, o problema é colocar o prato no lugar certo. Eu falei para o garçom, e por que você não coloca? Igreja, os irmãos estão notando? Parece que alguns, me perdoem essa expressão, mas parece que alguns foram programados para arrumar confusão. Meu amigo, coloque o prato do lado, se vai facilitar, por que piorar? E nós temos que sondar o nosso coração, porque se parece que tem alguns crentes que têm uma pissarra, uma briga, uma picuinha, não podemos, aqui a preocupação do autor, orem por mim para que eu me porte decentemente. Parece que ele conhece que há alguma deficiência nele, alguma dificuldade. E a preocupação dele é, igreja, eu quero mostrar o caráter de Cristo, por isso orem por mim. Eu tenho boa consciência, mas parece que é difícil agir às vezes. É difícil quebrar o egoísmo. Que danado que é esse negócio, né? Egoísmo, orgulho, bicho danado. Ele quer tomar conta, ele quer subir no nosso coração. E ele reconhece, então ore para que eu possa dar um bom testemunho. É a oração que é o que ele pede. É o que ele pede. Uma segunda lição que temos nesse versículo, nesse verso, no 18, é uma preocupação, igreja, que se torna algo muito bonito. E está bem ligado à primeira lição. Alguém que reconhece que é carnal, que é limitado. É alguém que reconhece que precisa de Deus para vencer muitas etapas na vida. Você reconhece as suas fraquezas? A pergunta para fazer agora é a confrontação. Eu, Werner, coloca o seu nome. Reconheço as minhas fraquezas, as minhas limitações? Igreja, não fique preocupado em isso classificar você como mais espiritual ou menos espiritual. Não é a preocupação agora. Mas o que o autor nos ensina é a importância da sensibilidade perante o Senhor.
se eu tenho mais deficiências ou não, minhas limitações, fraquezas, mediante elas, há sensibilidade perante o Senhor? E como tem faltado tantas vezes sensibilidade, ou um coração ensinável, que Deus possa ensinar. Tem muito crente agindo como se Deus não existisse, ou como se Deus, em nossos dias, não ligasse para mais nada. Deus está longe, eu estou aqui, Ele não está nem se importando com a minha vida, então é eu que tenho que resolver as coisas. O autor diz, eu tenho boa consciência, mas eu preciso agir corretamente. Essa é a luta dele, a limitação. Eu falei que tem um primeiro pedido, né? E o segundo está no verso 19. Veja o verso 19. É com insistência que eu vos exorto, para que assim façais, para que logo eu vos seja restituído. Igreja, o autor pede oração para que ele logo possa voltar e ver a igreja. Sobre essa palavra restituído, todos têm essa tradução? Em casa eu procurei em várias Bíblias, aparece restituído. Não há unanimidade, tá, igreja, em relação a o que é esse ser restituído. Será que ele estava preso? Não se sabe. Então, eu não tenho para os irmãos uma colocação direta, expositiva do conceito. O mais forte é que ele quer ver a igreja. Ele quer voltar. Ele quer estar junto com eles. E isso é uma outra lição para a gente. A igreja é lugar de descanso. A igreja é lugar de alento, de consolo. É triste se você vem para a igreja com um peso nos ombros. Lembra de Pedro e João, quando eles foram presos, lá em Atos 4? Não precisa abrir. Eles sofreram ali. Quando eles saíram da prisão, eles foram rapidamente procurar o quê? Aonde? A igreja. Então, é esse sentimento de família, de querer estar junto. A igreja é o lugar que deve proporcionar o sentimento de todos quererem estar juntos, porque é um ambiente de paz. Por isso que ele fala aqui no verso 9, é com insistência que eu vos exorto para que eu possa logo estar com vocês. Aliás, no final ele fala de Timóteo, não fala? Lá no verso... É Timóteo? Que foi solto? Sim. Ele fala, no verso 23, Timóteo está solto. Se ele chegar logo, eu vou com ele ver vocês. Estou só esperando uma companhia. Mas eu e ele queremos ver todos vocês. Note que ele tem esse desejo de estar junto com a igreja. E pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta agora. Como eu posso melhorar o ambiente da igreja? A pergunta é boa, não é? Sou uma pessoa agradável? Espiritualmente agradável? Pessoas querem se aproximar de mim, do conteúdo que eu consigo expor, bíblico, saudável, espiritualmente saudável? Essa é uma pergunta interessante. E vamos finalizar, caminhando para o final, versos 20 e 21. O que diz aqui no 20 e 21? O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Note a soberania de Deus em Cristo, verso 21. Vos aperfeiçoe. O crescimento vem da onde? Do Senhor em Cristo. Em toda boa obra. Qual a finalidade? Para fazerdes a sua vontade, verso 21. Realizando entre nós o que é agradável ao quem? Aos homens? Não, a Deus. E qual que é o final disso? A glória do Senhor. Aqui é um caminhar no texto. Se eu sou quem eu sou, é graça do Senhor em minha vida através de Cristo, para que eu faça o que é agradável perante Ele, para que no final a glória seja dele. Não há qualquer exposição humana, não há alguém melhor, não há um super pastor, um super líder, um super professor, não. A glória é do Senhor. É de Cristo, de Deus em Cristo. Então, nesses versos 20 e 21, o autor traz à memória a ação de Deus, o que Deus faz com a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso que Ele é o grande e supremo pastor das ovelhas. A pergunta nossa é, por que ele cita isso? Por que essa ênfase na vitória de Cristo sobre a morte? Igreja, parece que o autor está querendo nos ensinar, nos mostrar
que se Cristo venceu a morte, quanto mais Ele pode fazer com nossas vidas? E já pensamos sobre isso? Se Cristo venceu a morte, o que Ele pode fazer conosco? De que forma maravilhosa Ele pode operar em nossa vida? Ele quer nos aperfeiçoar. Esse aperfeiçoamento não é para nós mesmos, para a gente se gabar de que nós somos melhores, se vangloriar que somos melhores, mas é para a ação de como agir verdadeiramente como igreja envolve outros. E uma última e terceira lição para nós nesta manhã, nesse texto. Deus opera em nós para nos tornar o tipo de pessoa que agrada a Ele e nos equipa. Ele fala aqui sobre obra, né? No verso 21, vos aperfeiçoe em toda boa obra, e nos equipa para fazer o tipo de trabalho, mas que agrade a Ele. Igreja, deixe Deus mudar por dentro, a fim de usá-lo para ajudar os outros. É isso. Vamos deixar o Senhor em Cristo mudar aqui por dentro, para ter capacidade de ajudar os outros. Pessoas mal consertadas, entre aspas, não dão bons resultados. Não dão. E se nós somos mal consertados, não por causa do Senhor, por causa do nosso ego. Senhor, nessa área o Senhor não mexe. Nessa área o Senhor não vem, não. Nós começamos a impedir e não querer que o Senhor trabalhe conosco. Se somos mal consertados, quando nós não permitimos que Deus trabalhe em áreas da nossa vida que dói tanto em nós, temos prejuízo em testemunhar dele, temos dificuldade de falar dele. Cristo não está interessado em nossas desculpas. Vamos gravar isso? Cristo não está interessado em nossos argumentos. Porque eu nasci assim, eu sou assim, vim de tal etnia, sou de tal lugar, eu fui influenciado por aquelas... Não, Ele não está interessado em nossos argumentos. Ele está interessado em nos equipar. Ele está interessado que sejamos pessoas agradáveis em Cristo Jesus. O que a palavra deixa claro no final dessa carta, desse livro, é que em Cristo nós podemos ser aperfeiçoados, melhorados. Acho que a palavra melhor é melhorados, né? A palavra de Deus nunca tem qualquer intenção de colocar pessoas superiores umas às outras. Não, isso nós não vamos encontrar. Não é a intenção da palavra do Senhor. A palavra tem intenção, sim, de nos transformar, como nós já vimos, né? De glória em glória. Mostrar quem nós somos, sim, e como precisamos de Cristo. Talvez a oração nossa nessa manhã seja: Deus, eu tenho boas intenções, mas ajuda-me a agir bem em tudo, em Cristo Jesus e para a glória do Teu nome. Amém? Vamos orar nesse sentido? Vamos fechar nossos olhos. Você faça uma oração. Faça uma oração para Deus cuidar das suas intenções. Senhor, tome conta das minhas intenções. Eu quero amar o Senhor mais. Eu quero mostrar Cristo. Eu quero mudar. Tem tantos ajustes para serem feitos. Mas eu também quero ajuda para que eu possa sair da teoria e praticar. Quando os meus pés não quiserem testemunhar do Senhor, fortaleça os meus pés. Quando as minhas mãos não quiserem testemunhar do Senhor, fortaleça as minhas mãos, os meus olhos, o meu pensamento. Eu não quero só ter boas intenções. Como o autor da carta aos Hebreus, eu não quero só ter boas intenções, mas eu quero agir bem, de forma que pregue Cristo e a fé que eu tenho nele. E para que o final todo seja a glória do Senhor. A glória do Senhor. Faz de mim um crente que promova a paz. Faz de mim um cristão que seja agradável e que torne o ambiente da igreja mais agradável. Livra-me do mal que me cerca, do coração enganoso, mas que eu seja um crente que promova um ambiente saudável para a glória de Deus. Senhor Deus, louvado seja o Senhor por Tua palavra. E a semelhança do autor da carta aos Hebreus, a nossa oração nessa manhã
é que o Senhor não veja apenas intenção, mas tenhamos forças para agir. Para nos comportarmos bem em tudo, através da ação de Cristo, da graça do Senhor em Cristo Jesus, nos fortalecendo, colocando os nossos olhos no Senhor, caminhando avante, à frente. Livra-nos das desculpas, dos argumentos, da fraqueza desse coração enganoso, corrupto, desesperadamente corrupto. Ó Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade em agir em mim e em cada um que ora sinceramente perante o Senhor, para que a Tua igreja viva e mostre Cristo. E no final, tudo seja para a honra e glória do Senhor. Oramos pedindo, agradecidos, clamando, e o fazemos em nome de Cristo. Amém.